a gente tem que aprender a lidar com essa realidade, como você colocou no texto aqui, que é sabida por todos nós, né? A gente não tem ilusão de que vai ficar aqui para sempre, para semente, né, Datena? Mas a gente também não foi preparado, acho que nenhum de nós foi preparado para ter que enfrentar dia após dia essa realidade, né? Pessoas que estão morrendo e que cada vez estão mais perto da gente, né? Pessoas mais próximas da gente, que mexem com a nossa vida de uma forma ou de outra. É isso, eu não sei. Queria acreditar que no final disso tudo, porque há de ter um final para isso tudo, tem que ter um final para isso tudo. A gente vai sair, espero, fortalecido, ou pelo menos com uma consciência melhor do que fazer, ou pelo menos de como aproveitar melhor, né, esse tempo nosso que é cada vez mais escasso, né, Datena? Eu também espero, mas não acredito muito, não. O ser humano esquece muito fácil a dificuldade que passou. Daqui a pouco o cara que deixou de ser arrogante durante a pandemia vai continuar sendo arrogante. Aliás, durante a pandemia aconteceu aquilo que a gente já previa. Eu disse, a gente vai ver o que tem de melhor no ser humano e o que tem de pior no ser humano durante essa pandemia. E a gente está vendo os dois lados. A bondade de um lado, com muita gente ajudando, e a maldade extrema de outro lado, o ódio, o racismo, tudo isso se aflorando. Isso é próprio das grandes pragas. Só que já houve grandes pragas no mundo e havia, se bem que havia menos gente, menos capacidade de proliferação do vírus, que ele circula com a gente. Hoje, como há muito mais gente do que havia no mundo da época das grandes pragas e não havia tanta circulação assim, não tinha avião, não tinha navio, não tinha nada. Na praga da peste bubônica teve navio que foi quem levou os ratos já contaminados de Constantinopla até a Itália, onde começou a chamada peste bubônica, a peste negra, que matou gente pra caramba, matou boa parte da população mundial. Depois a gripe espanhola e outras pestes mais, 2 guerras mundiais, sobrevivemos a tudo isso. Então a gente vai sobreviver mais uma vez. A raça humana não vai ser extinta, porque nós temos tecnologia pra caramba para conseguir pelo menos uma vacina por enquanto, para aguentar a barra, até que talvez surja um remédio, um coquetel de remédios, como tem para a AIDS, que é um vírus e não tem vacina. Então a gente vai vencer isso, mas com muita dificuldade e com perdas de muitas vidas. Tá? 1.000 pessoas morrendo por dia não é brincadeira, não. Tem muita gente que não acredita mais no vírus porque não vê os cadáveres, não vê os enterros, né? Então acha que é uma coisa mais normal do mundo. Não é. Olha, 1.000 pessoas morrendo por dia é um escárnio, é um absurdo, é lamentável. E na Europa a situação começa a se complicar porque... por que eu digo Europa? Eu vou falar já com o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Jorge Calado, já. O doutor, só um segundinho. Mas eu digo Europa, que a Europa está muito preocupada com uma nova onda, ou sei lá o que, já mais o que falar. Se é nova onda ou se essa coisa não tem onda, esse bicho é um bicho desconhecido pra caramba, sobrevive ao verão, esperava-se que como todo vírus no verão ele fosse embora, ele não foi, os gringos começaram a sair, viajar, abriram fronteiras e agora já estão pensando, por exemplo, em Paris, que acha que inventou o mundo. Paris acha que inventou o mundo, acha que é o centro do mundo. Os caras já estão começando a determinar a lei para usar máscara em todo lugar, inclusive ao ar livre. Você entendeu? Então esse é o grande detalhe. Na Espanha, casos atrás de casos, dizendo que não é difícil. Um especialista hoje de manhã, eu vi um especialista falando a um jornal espanhol, um site espanhol, dizendo que não é difícil voltar aos números que nós tínhamos em março e abril. Não é difícil a Espanha mergulhar de novo numa pandemia, e muito antes do que se imaginava. Casos de reinfecção, gente que já teve a doença e num período muito curto adquiriu a doença de novo, quer dizer, foi reinfectado. Normalmente um vírus não age assim, você tem imunidade por até 6 ou 12 meses, de 6 meses a 1 ano. Esse bicho é um bicho completamente diferente, portanto, só há uma saída para ele, que é a vacina. Doutor Jorge Calado, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Datena, bom dia a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nessa manhã pela Rádio Bandeirantes. Desde já agradecer esse espaço para podermos conversar. Dê um abraço grande do Ratinho Júnior, que é filho de um cara que eu considero um irmão, que eu amo de paixão,
que é o nosso querido Ratinho do SBT, que eu gosto mais dele. Né? Ratinho já me convidou para trabalhar na rádio dele, fez força para que eu fosse para o SBT e daí por diante. Eu gosto muito do Ratinho, por consequência, a gente espera que o futuro que parece brilhante do filho dele seja mesmo brilhante. Bom, o governo do Paraná, com visão, já mirou na tecnologia avançada dos russos e quando ninguém falava de vacina russa, já havia contatos do Paraná para com a Rússia. Não é? A vacina russa, provavelmente, se não for a primeira, deve ser a primeira a ser aplicada em massa. Tá? E eu repito o que eu tenho falado aqui. O Putin não ia inocular a filha dele e muito menos a nação inteira se ele não tivesse a segurança de que as 3 fases fossem cumpridas e que a vacina fosse segura. Ninguém quer passar para a história como um genocida e assassino da própria filha. Então só vai ser colocada em prática a vacina russa, porque russo não come criancinha, é mentira isso. Quem comia criancinha eram os canalhas que fizeram do regime comunista uma coisa absurda, que matou gente pra caramba. Só o Stalin matou 50 milhões de pessoas, o Mao Tse Tung 70 milhões de pessoas e daí por diante. Né? Bom, mas enfim, não vamos discutir aqui ideologia. Venha de onde vem a vacina, ela é bem-vinda. Em que ponto está a negociação do governo do Paraná? O que é que vocês são informados, né? Pelo Centro de Tecnologia da Rússia de Produção de Vacinas, que é um dos mais avançados do mundo, como em tudo. Os russos são avançados em tecnologia pra caramba, porque precisam ser avançados em tecnologia, porque tem outra potência do outro lado, que é os Estados Unidos, que eles competem não só os Estados Unidos, mas o mundo ocidental. Como é que andam as negociações e que contatos científicos são mantidos com os russos em relação a essa vacina russa, doutor? Bem, Datena, antes de mais nada, peço que você me chame de Jorge diretamente, até porque a gente precisa estar comunicando a população de uma forma muito próxima. Né? Então... Tá bom, Jorjão. Fica melhor assim. Obrigado. Agora a gente fica em casa, né? Ficamos... Você me chama de Datena, eu te chamo de Jorjão. Aí fica mais fácil. Eu também prefiro conversar assim. Vamos lá, então. Isso, também. É assim, o governo do Paraná, né, numa forma muito de vanguarda, realizou a assinatura de um protocolo de intenções, foi bastante prudente também, com a Rússia, e esse protocolo de intenções assinado agora na última semana permite o início das conversas iniciais, das negociações, até para formalizar convênios, termos de cooperação e assim por diante. Então nós já estamos em tratativas com os nossos colegas pesquisadores da Rússia, com os diretores do Instituto Gamaleya, já para começar esse intercâmbio de informações. Claro que nós temos agora uma lição de casa bastante importante, juntamente com eles, que nós precisamos formular um protocolo de pesquisa, de validação, para submeter à Anvisa, para que a Anvisa nos libere a realização dos testes fase 3 no Brasil, na sequência, esses testes sendo positivos, nos libere uma futura fabricação, enfim... É um momento de boa expectativa, um momento positivo, mesmo às vezes com alguns comentários um pouco diferentes em relação a isso. Mas nós temos que pensar em ciência e prudência e respeito à população. Isso é bobagem, né? Esse negócio de polarização do vírus é uma brincadeira, né? Olha, a vacina é comunista. Eu tomo hoje a vacina comunista. Não me interessa se a vacina é de direita, de esquerda, de centro. Primeiro que ciência é um patrimônio da humanidade, pô. Isso aí pode salvar a humanidade, sei lá de onde vem. Se tiver um marciano que invente essa vacina, eu tomo. Agora, vamos falar aqui também dessa forma coloquial. Esse protocolo, é claro que inclui a tecnologia da fabricação da vacina. Né? A tecnologia é importante, porque você ter só a vacina não interessa. A gente pode comprar a vacina com pouco dinheiro, mas pode comprar. Mas esse protocolo ensina como você fabricar a vacina. Sim, nós temos como palavra fundamental, meta fundamental, também a transferência de tecnologia. O Brasil tem que desenvolver a sua autonomia na produção de vacinas, imunizantes, nós não podemos ficar reféns de outros países. Infelizmente, essa não é a única pandemia que nós vamos enfrentar. Virão outras, com mudanças climáticas, com todas as mudanças no planeta,
virão outras. E nós temos que estar preparados, ter um parque tecnológico industrial da saúde que possa fazer frente, para que não se tenha esse tempo todo, ou essa, digamos, essa preocupação toda que nós estamos vivendo agora na atualidade. Embora este caso específico, né, do Covid, o mundo está em combate com um inimigo super especializado, chegou no planeta há milhares de anos antes de nós, então ele tem algumas vantagens competitivas, vamos dizer assim. E nós temos que, nesse curto espaço de tempo, ter estratégias para vencê-lo, para neutralizá-lo, pelo menos para acalmá-lo. Então, a transferência de tecnologia para o Brasil é fundamental. Não adianta, como você bem colocou, só a importação. A importação pode até ocorrer em algum momento, mas a transferência é fundamental. Olha, eu falei com o presidente da Anvisa, que é um militar, e que diz o seguinte: ô Datena, a gente já tem colaboração, inclusive militar, com os russos há muito tempo. Nós temos transferência de tecnologia com russos, no campo militar há muito tempo, no campo de pesquisa há muito tempo. Ele é um militar de carreira, começou a falar de Tchaikovsky, de Tolstói, e daí por diante, outros cientistas e tal. Falei, olha, senhor, toma cuidado que se o presidente estiver ouvindo isso aqui, vai dar zebra aí. Ele morreu de rir. Claro que era uma brincadeira, porque os militares, principalmente os oficiais, são muito cultos, né? Você fica espantado com a cultura de muitos militares que tem por aí, porque são pessoas estudadas e com ação no mundo inteiro. Agora, em que ponto a informação inicial, porque também o governo do Paraná não ia entrar em contato com a Rússia muito antes que todo mundo, se não soubesse que a chance da vacina russa ia dar certo. Nós já sabemos em que ponto a vacina da Rússia está, porque parece que estava na fase 2, tudo isso está sendo informado à Anvisa também. Foi o que disse o presidente da Anvisa. Ele me disse que estava na fase 2, passando para a fase 3, mas a gente está vendo o seguinte, algumas etapas, mas bem claro isso, que fique bem claro isso. Algumas etapas estão sendo adiantadas, porque muito da pesquisa vem de pesquisa de outros vírus que são da mesma classe desse vírus, ou então vírus parecidos com esse aí, com vírus. São pesquisas que já são aproveitadas, não é? Então, é extensão de pesquisa. Senão, você demoraria, se partisse do zero, de 10 a 15 anos para tentar chegar em algum resultado positivo. Já que você consegue entregar o vírus, talvez no espaço de menos de um ano, o que é um milagre, né? Você pode também antecipar com segurança algumas fases. Que fase está a vacina russa e se essa fase 3, com resultados positivos na fase 2, ela possa já, digamos assim, ser adiantada com padrões de segurança tomados e, eu repito, ninguém vai inocular a população inteira de um país querendo matar a sua própria gente. Não tenha dúvida. Na Rússia está iniciando a fase 3, dentro de algumas semanas, esta informação que chegou até nós. A fase 1 e 2 já ocorreu, embora ainda não tenha publicação de praxe que tem que ter sobre esses resultados. Eu até entendo por quê. Porque existe aferição de resultados, existe num primeiro momento um sigilo científico e industrial, envolvendo também a própria soberania das nações. Mas eu penso que dentro de algum tempo, no momento exato, teremos a publicação oficial dessas primeiras fases, enquanto a fase 3 entra em desenvolvimento na Rússia. A intenção é que ela se repita no Brasil, esta fase, sempre aliado à questão do Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a própria Anvisa. Nós vamos fazer seguindo todos os protocolos, obviamente que, se possível, acelerar sim, mas é uma aceleração sem queima de etapas, né? Porque estamos primando muito pela segurança e temos informações que é uma tecnologia bem desenvolvida, uma tecnologia que trabalha com 2 vírus, né? Vamos dizer 2 adenovírus, podemos dizer assim. E esse Instituto da Rússia, da Gamaleya, tem referências bem positivas, não só em relação ao seu corpo técnico, institucional, mas veja, é um instituto que fez a produção da vacina referente ao Ebola. Produziu também a vacina da síndrome respiratória do Oriente Médio. Claro que tiveram um tempo maior para fazer isso em relação ao Covid. Mas gripe do camelo, né? Aquela gripe do camelo, MERS, do Oriente Médio, aquela gripe transmitida pelo camelo. E também foi terrível. Então, enfim, existem boas referências e nesse momento temos que pensar numa vacina Brasil.
independente do local Claro. do planeta que a tecnologia seja mais adaptada aqui. Não é momento de sectarismo, de comentários, digamos, até indesejáveis, né, que a gente recebe algumas vezes. A ideia é pensar na vacina Brasil. Eu penso dessa maneira. A que der certo, a que tenha mais segurança, espero que seja com as vacinas que nós estamos trabalhando. Nós temos também um protocolo de confidencialidade com o laboratório Sinopharm da China. Temos também que estão em conversas bem adiantadas entre os nossos técnicos. Estamos correndo. Não, dá um tempo aí. Essa aí, ô Jorge, calma aí. Essa aí é a notícia mais importante do que a vacina da Rússia. Porque da Rússia a gente sabia. Eu não consigo dormir, acordo bem de madrugada e leio tudo. A vacina da Sinopharm da China, ela está avançadíssima. Acho que mais avançada que a da Rússia. Aqui nós temos aqui a da Sinovac. Essa da Sinopharm que ele falou, era a dúvida que eu tinha, que eu ia perguntar na sequência, porque eu também li de madrugada que essa vacina chinesa está no estágio avançadíssimo. Ninguém está falando dela. Só falam da Sinovac, que é aqui em São Paulo, falam da Moderna nos Estados Unidos e umas outras, da Pfizer e daí por diante, falam da Rússia, mas esquecem da Sinopharm, que seria uma vacina que ficou em segundo plano, mas está no estágio avançadíssimo da China e que lá eles estão pensando em mudar o protocolo. Tá? É claro que ao invés de oferecer a pessoas da linha de frente, dos hospitais que combatem a doença, normalmente se adota a tentativa de se inocular essa vacina no grupo de risco, que nem eu, assim, pessoas de idade com comorbidade. Eu tenho 63 anos de idade e tenho comorbidades. Então, esse grupo normalmente é o segundo grupo a ser vacinado. Lá, eles estão pensando no que está ocorrendo no mundo inteiro. Quem está levando o bicho para todo lado é o jovem, que acha que é super-homem, mas que já está morrendo, perdendo perna. Mas esse é o que está levando o vírus para todo lado. O cidadão mais jovem. Eu vi que os chineses estão pensando em primeiro dar a vacina para os mais jovens, que são os que levam o bicho, entendeu? Que é uma estratégia super inteligente. E que essa vacina chinesa, eu repito, está avançadíssima. Essa é a notícia de hoje. Ninguém deu até agora, porque acho que ninguém leu aí dessas publicações que eu leio de madrugada. Mas a vacina Sinopharm que tem aí no Paraná, essa notícia é mais importante que a vacina da Rússia. Ela deu um salto assim monumental em termos de testes e aceitação e sem provocar tantos efeitos colaterais. Eu já disse ontem aqui para uma virologista que eu entrevistei que de repente a vacina pode surgir da Índia, por exemplo, pode surgir de outro lugar e não entre essas que são consideradas favoritas. O senhor que mexe com isso, que tem capacidade para falar sobre isso, o senhor sabe que grandes descobertas científicas são feitas por acaso. Você atira no coelho, pega na cabra, sei lá, entendeu? Então, essa vacina da Sinopharm, é importante o senhor falar dela, porque eu li hoje de madrugada que ela está no estágio avançadíssimo e eu não sabia se era essa que estava sendo desenvolvida no Paraná. E é. Sim, o governador Ratinho Júnior, de uma forma muito prudente, né, assinou um protocolo de confidencialidade, um termo de confidencialidade entre a Sinopharm e o governo do Paraná. Então, nós estamos fazendo todas as abordagens necessárias, iniciando num estado bem interessante o intercâmbio de informações, com o objetivo de também submeter em conjunto a Anvisa, entre a Sinopharm e o Tecpar, esta solicitação. Então, são duas frentes que nós estamos trabalhando. Alguns podem considerar muitas frentes, duas, mas é importante nesse momento em que existe a pandemia instalada e ninguém ainda no planeta conseguiu estabelecer uma vacina. Então temos que ser parceiros, estarmos à frente disso, juntos, né, nisso. E com a Sinopharm também as tratativas estão indo muito bem entre os nossos grupos técnicos. Olha, a notícia que eu li é que passa a ser uma das vacinas que estão aí realmente adiantadíssimas para você conseguir um resultado favorável.
Mesmo porque isso é importante. Por que é importante isso? Porque não é só uma vacina que vai ser aplicada no mundo, você pode ter certeza. Essa vacina tem pelo que eu entendi do Alentev, que é um jornalista russo, amigo do Garrafa, o Nikita Alentev me disse que essa vacina funciona de uma forma diferente. Né? Ela leva o adenovírus, que é o vírus de gripe comum, que é usado como um elemento de transferência para fazer com que a célula reconheça o coronavírus como um inimigo do corpo. Né? Então, você usa o vírus de gripe comum para chegar até o receptor da célula e falar para ela assim, ó, esse mané que está tentando entrar aí não é amigo seu não, ele é inimigo. Então, é uma técnica diferente. Agora, não interessa a técnica, não interessa a vacina, o que interessa é que nós temos as principais vacinas, menos a americana. Eu não sei, o Trump é tão amigo do Bolsonaro, não sei porque ele não mandou testar aqui. Porque todo mundo está testando aqui, porque também os caras não são manés. E não é porque eles amam a gente, não. Não é porque a China ama a gente, que a Rússia ama a gente. Não é por causa disso, é porque é o melhor laboratório de testes que tem no mundo. Tem uma base científica fantástica, nós temos cientistas ótimos, temos laboratórios ótimos, uma plataforma de laboratórios para produção, pesquisa e produção de vacinas com rapidez. Temos especialidade em campanha de vacinação, porque aqui a gente tem bicho que não existe no resto do mundo há muito tempo, entendeu? Sarampo, você não ouve falar no resto do mundo muito pouco. Aqui no Brasil a gente tem tudo isso de dengue, malária, então nós temos uma tecnologia de vacinação em massa que esses gringos não têm e nem precisam, porque não tem o bicho lá. Aqui nós temos tudo quanto é tipo de bicho, até bicho que já não existe mais em outros lugares do mundo. Então o Brasil é um laboratório especial para isso, não, Jorge? Não tenha dúvida. Além de um corpo científico em franco desenvolvimento. Claro. Sempre fazer pesquisa no Brasil nem sempre uma tarefa fácil, né, como no mundo todo, mas aqui nós temos algumas dificuldades a mais, mas sempre vencidas. Ou seja, existe muita dedicação da nossa classe científica e muitas vezes também, o que é importante, é incentivo e apoio da população para essa continuidade. Então, claro, o Brasil é um excelente laboratório, não só pela sua dimensão continental... Número de casos, né? Mortos número de casos, pela própria diversidade, né, que existe no Brasil. Então, também. Claro que o Brasil tem condições de optar pelas boas parcerias, pelas parcerias que tragam transferência de tecnologia, que sejam parcerias que nós chamamos de ganha-ganha. Nós não podemos nos portar como colônia, mas sim como parceiros, e é isso que nós estamos indo buscar. Não, mesmo porque para o cara que vem testar aqui, não é interessante que a gente haja com colônia. Se ele achasse que a gente era colônia, ele não vinha testar aqui. Porque aqui o cara pode até mandar o cientista dele para cá, mas aqui quem está fazendo o trabalho de teste é o cientista brasileiro. Pode ter até, não sei se já tem gringo aí, não sei se tem russo ou chinês aí no Paraná. Mas quem manda na bagaça são os brasileiros. Quem está fazendo a pesquisa é o cientista brasileiro, que é melhor do que eles para produzir vacina, para vacinar em massa e daí por diante. Não é? É o intercâmbio de informações, né? É trabalhar em parceria, né, como a gente coloca. Nesse caso, nós não somos os índios quando os europeus chegaram aqui, não. Nós temos tecnologia, os índios não tinham. Por isso que nós matamos 6 milhões de índios. Eles não tinham armas, não tinham tecnologia, que os europeus tinham. Aqui não. Hoje o Brasil tem uma tecnologia e cientistas considerados do mundo inteiro, com publicações em vários postos de saúde de organizações importantes do mundo inteiro. O Brasil é respeitadíssimo no aspecto principalmente de produção de vacina. Então, aqui a gente tem a receber, mas tem muito mais a dar. Eu estou percebendo aí. Sim, e o Brasil tem também uma questão de legislação da parte regulatória na área de vigilância e saúde, assim por diante, que é exemplar. É muita segurança que a legislação brasileira impõe, principalmente a questão da Anvisa, o Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, ou seja, é muito completo e a referência mundial também é a nossa Anvisa e demais órgãos reguladores. Sei. Isso é importante. Ô Jorge, se tivesse que fazer uma aposta,
Apostaria primeiro na vacina russa, na chinesa, na americana. Claro que vocês apostariam aí nas duas vacinas que vocês têm em mãos. Dessas duas vacinas, vamos restringir, da russa ou da chinesa, porque a outra está correndo por fora, mas correndo muito. Não é que está correndo por fora, está correndo com chance de ser aprovada primeiro que a russa. Esse é o detalhe. E as duas têm acordo com o Paraná. O senhor apostaria em qual, Jorge, você apostaria em qual das duas vacinas? Tomara que dê certo as duas. E qual a sua perspectiva? Porque tem muita gente já querendo jogar para meados do ano que vem a vacinação em massa, ao invés de dezembro e janeiro, como inclusive o governador João Dória chegou a falar aqui em São Paulo que dezembro poderia acontecer vacinação. Acho que foi isso que eu li também. Mas o pessoal mais sério está jogando, não é que é o pessoal mais sério, mais cético, né? Está jogando para meados do ano que vem, tipo maio, junho. Bom, existem duas situações, né? Se ocorrer a comprovação dos testes fase 3 e assim por diante, e isso seja reconhecido pelos órgãos reguladores, pode ocorrer uma importação dos primeiros lotes, sem a fabricação no Brasil. A importação pode ocorrer, sim, até em função dessa urgência de pandemia, e a vacinação pode ocorrer no início do ano. Pode ocorrer no início do ano num cenário muito positivo. A produção em solo brasileiro, em que os nossos laboratórios públicos oficiais e demais laboratórios precisam passar por atualizações, por revisões de planta, além de ter um certificado chamado Boas Práticas de Fabricação, nós fazemos uma previsão de segundo semestre do próximo ano para fabricação em território brasileiro. Mas nada impede que tenha importação dos primeiros lotes para a imunização da população. Claro, e aí há preços muito mais baratos porque você é parceiro na pesquisa. Se você ajudou na pesquisa, você vai comprar mais barato. O cara não vai te dar de graça, mas vai passar mais barato para você, com certeza. E o Paraná é um estado que tem duas das principais vacinas em pesquisa no mundo. Parabéns ao Ratinho, que tem uma visão tão boa quanto o pai, que o filho dele, o pai dele é bom de negócio pra caramba. O Ratinho é bom de negócio. E o filho parece que vai pelo mesmo caminho. Eu tentei ligar para ele, mas ele desligou na minha cara, ou foi o assessor, porque ele não está podendo atender. Com certeza ele não. Deve estar no meio de uma reunião, porque ele sempre me tratou muito bem, já falou comigo 2 ou 3 vezes aqui nos últimos tempos. Então, é um menino adorável. Eu gosto muito dele, como adoro o pai, né? Bom, mas Jorge, acho que é isso que a gente tinha que conversar. Não tem mais nada não, né? Acho que por aí tá bom, né? Eu penso falta mais alguma coisa? Assim, não, até ontem, né? Com o seu convite, nós recebemos uma recomendação importante, né? Do nosso governador, do Ratinho Júnior, colocando, né? O Datena, pessoa próxima, vamos atender. Dá um abração dele, dá um abração dele. Bom? Eu adoro ele e adoro o pai. A gente está atendendo, mas teve, digamos, uma recomendação especial ontem. Tá? Eu adoro o pai dele é meu irmão, e ele, por consequência, eu também gosto muito. E acho que é um menino que tem futuro, inclusive da política brasileira, vai mais longe do que a gente imagina. Escuta o que eu estou falando aqui, hein? O Ratinho Júnior do Paraná, anota aí o dia que eu estou falando, vai muito mais longe do que a gente imagina. Talvez em lugar que você nem pensa que ele chega, mas ele vai muito mais longe do que a gente imagina, porque tem visão, é um bom menino, tem um bom coração, e é um cara honesto acima de tudo. É isso que a gente precisa. Jorge, foi um prazer conversar contigo, um ótimo dia. Começar o dia com boa notícia é melhor do que tanta notícia ruim que a gente está recebendo aí, mas essas foram ótimas notícias. Parabéns ao governo do Paraná, ao estado do Paraná, por ter conseguido protocolos com 2 das vacinas que tem muita chance de serem aprovadas num curto espaço de tempo. Abração, Jorge. Obrigado, agradeço o espaço e continuo à disposição por aqui. Só uma perguntinha, já há cientistas russos e chineses aí no Paraná ou não? Por hora não, estamos em contatos por videoconferência direto. A presença física ainda não. Ainda natural que venham, né? Quando foi instalada a planta e tal, é natural que venham. Serão muito bem-vindos. Serão muito bem-vindos. Um abraço grande a você, Jorge. Obrigado, até breve. Abração, e dê um abraço no Ratinho Júnior. Fala que o Datenão gosta muito dele. Abração.